Olha, se a gente combinasse não seria tão incrível. Nós estamos indo para a penúltima mensagem da série Sabedoria. E que bom que você está aqui comigo. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração e vai ser o impulso necessário para você continuar aquilo que Jesus tem para você. Em nome de Jesus. Eu só vou te pedir um favor. Curte o vídeo, bebê! Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos, todo mundo. Eu tenho uma palavra de Jesus pro teu coração, bebê. Então isso faz com que o vídeo vá mais longe, mais gente assiste. E a gente tem uma meta, e quando chegar a meta, nós vamos dobrar a meta. Saudade. Irmão, 10 milhões de inscritos. Tá faltando pouquinho. Tá faltando, sim, nessas alturas do campeonato, umas 600 mil. Irmão, quando chegar a 10 milhões, nós vamos levar um inscrito para Israel. Nós já estamos providenciando um empréstimo para isso ser possível. Mas vai dar certo. E se Deus quiser, vai ser você. Então, tem que ser inscrito. Se inscreve, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Gente, eu vou falar. Não é fácil. Negócio de série, irmão. A confusão, o cérebro pega fogo. Se não for o Espírito Santo entrar e governar, a gente se perde tudo. Mas com você fica mais fácil. Verdade. Se você nunca participou de uma série, vem, irmão. É até estranho. O povo é diferente. O povo da série é diferente. Você percebeu? Eles nem estão cansados. Eles não cansam. Acredita. Êxodo capítulo 14, versículo de número 11. Êxodo capítulo 14, versículo 11 diz o seguinte: E disseram a Moisés: Por que não havia sepulcros no Egito? Nos levastes embora para morrermos no deserto? Porque agistes assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta a palavra que te falamos lá? Dizendo: Deixa-nos sozinhos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos seria servir a eles do que morrermos no deserto. E Moisés disse ao povo: Não temais, aquietai-vos e vejam a salvação do Senhor, que Ele vos fará, porque aos egípcios que vocês viram hoje, nunca mais vocês vão voltar a ver. Vocês, olha só, novela, não é mais novela, hoje é série. Irmão, tem algumas séries que a gente assiste o primeiro episódio e que a gente não consegue parar. Tem mais algum doidinho aqui desequilibrado? Irmão, é uma loucura, não é verdade? A primeira série que eu assisti foi uma série, não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas eu me lembro que eu comecei a assistir o primeiro episódio. Quando eu vi, irmão, o sol nasceu e eu tinha começado às 10 horas da noite. São histórias como essas agora que eu li, que provocam o nosso coração a ir até o final. Porque a gente gosta de duas coisas na vida, irmão: fofoca e polêmica. Você tem algum... Tô mentindo? Irmão, a gente gosta de um Léo Dias. Olha os fofoqueiros, tudo aí. É verdade, Senhor, é verdade. A gente gosta de fofoca. A gente pode dizer que não, mas a gente sempre recebe um negocinho para ver. Irmão, o Egito era um lugar cheio de polêmica. Um monte de gente igual a gente. Todo mundo era escravo. Só que escravo é uma pessoa difícil de lidar, por causa da cabeça, da mentalidade. Só que olha só que coisa incrível. Deus fez um plano. E o plano era restaurar esse povo, resgatar ele. Esse povo estava perdido, escravo. Então Deus levantou um homem chamado Moisés, um libertador, que foi até o povo, convenceu eles. Olha que loucura. Moisés teve que convencer eles que ser livre era melhor do que ser escravo. Sabe qual que é o doido? É que quando a gente chega no Novo Testamento, tem uma história muito parecida. Um povo escravo, que Deus mandou um libertador chamado Jesus,
que o trabalho dele, além de morrer na cruz, é convencer eu e você que é melhor ser livre do que ser escravo. Aleluia! Irmão, o trabalho do evangelista é convencer o escravo que é melhor ele ser livre. Tem lógica. Você chega pro fulano, pro ciclano, diz: bebê, você tá preso, você sabia? Aí ele diz: não, isso aqui é maravilhoso, eu recebo comida na hora, mas você consegue sair? Não, é que também nem precisa. Tudo que eu tenho está aqui. Pensa que está livre, mas na verdade está preso. Aí a notícia do evangelho é: tem uma vida melhor para você. Você pode sair dessa prisão. Eu já paguei a fiança. Você pode sair. E a gente fica: não precisa não. Eu vou ficar aqui mesmo, que eu não quero ter que correr o risco da liberdade. Lindo, o risco maior está na prisão. Esse é o texto de Êxodo. Um povo que é escravo, que tem que ser convencido da liberdade. Então de repente a Bíblia diz que a liberdade acontece. Só que aí começam os termos da liberdade. Por isso que eu digo, esse livro, o livro de Êxodo, é um livro que poderia ser uma série. Tem até novela, tem uma série, né? Tem, né? Não, só que eu não assisti essa, eu só li na Bíblia mesmo. A Bíblia vai dizer que Deus começa os termos. Você vai ser livre, mas eu não vou mandar vocês pelo caminho mais curto. Porque se eu mandar vocês pelo caminho mais curto, vocês vão olhar para trás, vão se arrepender e vão querer voltar a ser escravo. Então eu vou mandar vocês pelo caminho mais longe. E é isso, Deus manda eles pelo caminho mais longe. E eles começam a caminhada. E a caminhada é árdua, a caminhada é difícil. Só que chega um momento que eles chegam no primeiro grande obstáculo deles: o mar. E o mar não estava combinado. Eles chegam naquele lugar e aí começa a maior crise da vida deles. O primeiro obstáculo é a maior crise do povo do Egito depois da liberdade. E essa crise tem suas consequências. E as consequências são as seguintes: eles começam a dizer: ai, gente, tinha que ter ficado lá atrás. A gente tinha que ter ficado preso pro resto da vida. Isso aqui, a gente não precisava. A gente tinha comida no Egito, a gente tinha tudo que precisava lá. Então a primeira coisa que acontece no primeiro obstáculo para o povo é a vontade de desistir. E aí a segunda coisa é a murmuração. Eles começam a dizer para Moisés isso. Eles clamam e começam a dizer para Moisés: foi você que nos convenceu. Por que você fez isso com a gente? A gente tinha que ter ficado lá atrás. A gente tinha que ter não tinha que ter saído não. Quer dizer, não tinha cova suficiente no Egito para o Senhor trazer a gente para morrer aqui? Oh, lindo, sabe qual que é a parada mais interessante da Bíblia? É porque ela é a realidade do ser humano. Mesmo que os tempos passaram, a gente é a mesma coisa. Nós fomos libertos pelo Senhor Jesus, mas todo e qualquer obstáculo a gente tem saudade de onde saiu. É uma coisa impressionante. Todo mundo, quando depara com o primeiro obstáculo, quer desistir e quer voltar atrás. Quer ser quem era antes, sabe? Bota na cara do Senhor isso. Olha, eu era melhor, mais feliz antes. Eu era mais feliz antes de o Senhor chegar. Eu vejo mensagens das pessoas dizendo: porque quando eu não tinha aceitado Jesus, a minha vida era mais leve. E agora que eu me entreguei para Jesus, parece que está dando tudo errado para mim. E aí eu tenho que explicar: não é que está dando errado tudo agora para você. Na verdade sempre deu errado, mas agora você começa a ver o que está acontecendo. E essa é a chance de você sair daquilo que você entrou. Os olhos se abrem. Não é porque o problema chegou, não. Você viu agora o problema. Então entende? A caminhada do ser humano, ela é muito semelhante. Nós somos encontrados por Jesus, temos um destino para chegar, temos um lugar para ir. Só que tem um problema: os obstáculos que aparecem na vida. E aí, lindo, cada um enxerga como quer, cada um tem o obstáculo que enxerga e que chega. Todo mundo aqui tem um obstáculo. Todos nós, não importa quão grande, quão pequeno, quão rico, quão pobre, não importa. Todos nós, em algum momento da vida, vamos nos deparar com um obstáculo que a gente vai ter a mesma sensação: não deveria ter mudado de vida, não deveria ter saído da onde saí, não deveria ter feito o que fiz, eu fiz errado. E é aqui que a crise entra, porque aqui muita gente desiste.
Muita gente retrocede. E eu vou falar para você, lindo, a palavra do Evangelho, a mensagem. E quando eu digo isso, eu estou falando também do canal que hoje temos no YouTube. Todos os dias chega alguém para pegar uma mensagem, para ter um motivo para parar, não desistir. É como se as pessoas estivessem pedindo ajuda. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Só que não estão só fazendo isso, estão clamando e reclamando, dizendo: não devia ter vindo para cá, não devia ter tomado essa decisão, escolhi a carreira errada, escolhi a família errada, eu quero me divorciar, eu quero abandonar os meus filhos. Lindo, todo dia tem gente fazendo isso. Deu problema no casamento, divorcia. Deu problema com os filhos, abandona. Deu problema na empresa, vai embora. Deu problema no ministério, para com tudo. Qualquer problema, a gente está disposto a reclamar, murmurar e condenar a partida. Olha, o povo está vivendo o melhor dia da vida deles, experimentando liberdade. Só que agora eles encontram dois obstáculos de uma vez, um na frente e outro atrás. O da frente é o mar que está obstruindo o espaço, o caminho. Mas atrás está vindo os exércitos, os militares, os soldados do Egito para capturá-los. Você entende que loucura? Olha para frente obstáculo, olha para trás um obstáculo. A gente é igual, a gente toma decisões na vida que já não tem mais para onde voltar. Nós queimamos as carroças, não tem um lugar de retorno e a gente não consegue ver para onde vai. Lindo, isso acontece com a gente. Somos seres humanos todos os dias. Você casou, meu lindo, então agora você já não é mais um solteirão. Se você já é divorciado. E aí você olha para frente, não dá, parece que vai dar tudo errado. Aquela já perde o brilho. Aquela mulher que você achava linda, maravilhosa, você fala: nossa, que horrível. E começa a falar mal e começa a deixar pior as coisas. Não é assim que a vida é? A gente amava a empresa, sonhava com a empresa, entregou o currículo, aí conseguiu. E aí a gente diz: puxa, perdi tempo demais, agora já não sirvo para outra empresa. E o lugar que eu estou agora não serve para mais nada. E a gente começa a fazer aquilo ficar pior. E essa é a crise de milhares de pessoas. É a crise que às vezes nós nos encontramos. Talvez o que você está vivendo agora. Vontade de desistir do casamento, vontade de abandonar tudo, vontade de voltar a ser quem você era antes de Jesus chegar na história. E eu quero que você saiba, essa é a pior decisão que você pode tomar. E eu vou dizer o que Deus faz. O que Deus faz para você não conseguir voltar atrás? Deus fecha o caminho de volta. Meu lindo, eu vou ser bem claro com você. Eu sei que a gente decide, mas é Deus que governa. A gente toma decisão no processo, mas é Deus que manda na história inteira. Irmão, vai acontecer do jeitinho que Ele quer, mas é você que vai mostrar, fazer o meio ser diferente. O jeito que Ele quer acontece, não adianta. O Deus que a gente serve é poderoso. A Bíblia diz que Ele fecha a porta, ninguém abre. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Ou seja, se Ele quer, não adianta. Você pode bater com os burros na água a vida toda, mas no final Ele já escreveu e vai acontecer. Obrigado pelo amém. Eu vou dizer de novo: o seu final está pronto. Deus já fez algo incrível para você. Quanto antes você acordar, mais rápido você vai viver. Em nome de Jesus. Não adianta. Deus nos chamou para sermos livres. Deus te chamou para a liberdade. Se o Espírito te libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então não adianta. Agora, olha que maravilhoso. Eles estão na frente do Mar Vermelho. E eles olham e falam para Moisés: Moisés, vamos voltar. Nós vamos morrer aqui, ó céu, ó vida, ó azar. E aí eles olham para trás. Não dá mais. Agora eles são fugitivos. E quem está vindo com fogo, com ira, com fogo nos olhos, para prendê-los de novo. Então, meu lindo, não vai ser mais a mesma forma, não vai ser mais do mesmo jeito. Não serve mais nem para voltar e agora não tem para onde correr. A questão é, o que a gente faz? Aqui é o que todo mundo quer fazer. Para tudo. Vamos parar. Vamos desistir aqui. Chega, abandona o casamento, deixa os filhos de lado, abandona a carreira, para tudo, desiste, acabou, não tem mais esperança para mim, não tem mais o que fazer. Aí a Bíblia diz que Moisés, que homem maravilhoso, olha para o povo e diz: ei, não tenham medo. Aleluia. Eu vou dizer de novo: não tenham medo. O povo, e aí?
vocês vão ver o que Deus vai fazer por vocês. Deus está dizendo: eu vou fazer vocês verem. Vocês não são aqueles que desistem. Nós não somos aqueles que retrocedem. Nós não somos aqueles que ficam no meio do caminho. Nós não somos aqueles que paramos. Nós não somos aqueles que desistem da história. Nós somos aqueles que veem o agir do Senhor e o milagre acontecer na frente dos olhos. Se tudo está dizendo não vai dar certo, o Deus que a gente serve é poderoso para abrir um caminho no meio do mar, para que a gente passe por ele. Então, lindo, não vamos parar. Aí, calma que o mar não abriu ainda. E o povo está, então, o que Deus vai fazer? E o exército vindo num pau atrás. E aí Deus falou para Moisés: Moisés, estende o cajado sobre as águas. Aí, o que tem a ver? Irmão, eu não sei, eu acho que eu tenho um problema na cabeça. Eu falo assim: nada a ver, gente. Por quê? O que tem a ver com cajado? É que não tem a ver com o cajado, tem a ver com a palavra que está mandando vindo do céu. Não importa, às vezes não vai ter lógica a saída que Deus tem para você, meu lindo, mas entra por ela, é uma saída e acabou. Às vezes Deus nos oferece saídas que a gente não acredita que vai chegar a algum lugar. Lindo, vai por onde Ele está te mandando, que vai dar certo. Se a palavra vem dele, se a ordem vem dele, vai. E aí a Bíblia diz que o Moisés pegou o cajado e fez assim: Ah, não, irmão, é que não é você, não pode. Irmão, se fosse nós lá, nós ia estar dando mortal para trás. Nós ia morrer há 1 minuto atrás. Nós ia ser preso, nós ia apanhar. E agora o mar se abriu na nossa frente. Aleluia! Lindo, quando a gente se encontra num beco sem saída, não tem para onde correr, não tem para onde sair. De repente uma voz do céu vem sobre nós com uma saída sobrenatural, e a gente entra por ela e consegue ver a luz no fim do túnel. Pelo amor de Deus, isso é o Deus que a gente serve. Ele é o único que tem poder para fazer caminho aonde não existe estrada, abrir porta onde não tem parede, fazer um milagre no meio do impossível. Isso é Ele que faz. Só que a gente só experimenta se não para, se não desiste, se continua. E aí a Bíblia diz que o mar se abriu. E agora, o que faz, gente? O que faz, pelo amor de Deus? O mar abriu, o que faz? Mas corre para onde? Volta para o Egito ou segue em direção da terra prometida? Ô lindo, fala mais alto, pelo amor de Jesus. Vai para onde? Volta para o Egito ou vai para a terra prometida? Fala com a boquinha linda que Jesus te deu: eu vou para onde Ele está mandando. Irmão, Jesus não quer que você desista do teu casamento. Ele não quer que você desista dos teus filhos. Ele não quer que você abandone a missão que Ele tem para você. O plano que Ele tem sobre você vai acontecer. Pode ter obstáculo, pode ser difícil. Parece que à medida do possível, ou à medida que você anda, não tem para onde enxergar a saída. Mas lindo, lembre-se sempre do Deus da Bíblia, que é o mesmo Deus da nossa história. Ele tem poder para tudo e faz o que Ele quiser. Não tem lógica, manda por outro caminho. Não, vamos pelo mar porque vai ter história. O mar abriu e o povo entrou. O povo entrou andando. Baby Shark de um lado, Mami Shark do outro. Eles estão entrando. Aí eles passam e chegam do outro lado. Só que quando eles chegam do outro lado, a Bíblia diz que os inimigos, os egípcios, entraram no mesmo mar que eles entraram. O mar está aberto para todo mundo. Os egípcios pensaram: nós vamos também. Nós vamos usar o caminho deles. Se eles conseguiram, nós também conseguimos. Pausa dramática. A Bíblia diz que os egípcios entraram todos. Entraram todos os inimigos de Israel entraram no meio do mar. E quando todos estavam no meio do mar, Deus falou para Moisés: Moisés, o cajado.
Irmão, eu fico imaginando a cena, o povo dizendo: Moisés, fecha logo, Moisés. Oh, eles estão chegando, Moisés, fecha logo esse mar, Moisés. E o Moisés dizendo: não teve ordem ainda, temos que esperar a ordem chegar do céu. A ordem vem dele, é ele que determina. Aí a Bíblia diz que os soldados estão chegando pertinho, pertinho. Deus falou: o cajado, Moisés, aleluia, lindo. A graça de tudo é que não é só o mar que se abriu, o passado foi destruído naquele dia. Deus é o único que, quando te apresenta um novo caminho, destrói as rotas que te perseguem. Ele é o único que consegue fazer você viver o novo e destruir o velho de todas as formas. A Bíblia diz: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, acabou. Uma nova criatura, um novo tempo. Não para, lindo. Deus pode renovar todas as coisas, apagar o passado que para trás fica, para você viver o milagre que Deus tem sobre a sua história. Lembre-se, quando o calo apertar, o caminho não ter saída, Salmos: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza no meio da tribulação. Quando tiver difícil, chama Jesus para a batalha. Não tente lutar sozinho, não tente viver de qualquer jeito. Não decida antes que Ele diga o que você vai fazer. Chama Jesus para a guerra. A Bíblia diz que o povo passou o Mar Vermelho. E aqui, lindo, eu poderia só continuar com a história, e você sabe do resto dela, tudo que vai acontecer. Você sabe que esse povo que atravessou o Mar Vermelho nunca chegou na Terra Prometida. Esse povo, lindo, eles viveram um grande milagre, e mesmo assim não chegaram na Terra Prometida. É triste dizer isso, porque a gente quer que sempre termine com um final feliz as coisas. Mas, lindo, essa é a realidade. Se você não deixar, o final está pronto, mas se você não deixar, vai a geração que vem depois. Sabe, o que Deus talvez está fazendo na tua vida agora, Ele era para ter feito na vida dos teus pais lá atrás, dos teus avós. É doido pensar isso, mas às vezes você é a resposta de alguém que não correspondeu. Você chegou depois, antes nada acontecia e agora está na tua vez. Então, lindo, não cometa as mesmas falhas, não reproduza os mesmos erros. Sabe, não pare aonde quem veio antes de você parou. Não seja aquilo que te feriu. Não construa uma história em cima de escombros que não servem para você. Eu amo o texto de Salmos, porque nós não somos aqueles que retrocedem. Lembre, conte as vitórias do passado sem olhar para trás. Siga em frente. Siga em frente, mude os padrões. A graça do texto de Êxodo é porque a geração de Moisés perece, mas vem a geração de Josué. Só que a loucura é que a geração de Josué também chega na Terra Prometida. Eles chegam, mas o coração ainda é o mesmo dos pais. Então, essa parada de parar no caminho, se você não cuidar, você para exatamente onde quem veio antes parou também. Se nós não observarmos rápido a nossa vida, nós vamos parar aonde alguém que nós amamos parou, fez todo mundo chorar, parou. Lindo, eu quero que no nome de Jesus, na tua vez, o casamento seja diferente, a forma de educar os filhos seja diferente, a forma de viver, a forma de gerir, a forma de construir as histórias, a forma de cuidar da família, a forma de amar, tudo seja novo. Não é somente sobre parar, é como você continua. Não é sobre somente desistir, é como você segue. Não adianta seguir se o teu coração ainda estiver no tempo do Egito. Tem uma coisa maravilhosa de quando nós observamos os milagres de Jesus e identificar, por exemplo, que milagres que Jesus fez, que as pessoas que foram curadas não poderiam voltar para o lugar onde estavam doentes. Simples, o leproso. Lembra do leproso que é curado, que Jesus toca nele? Ele morava no leprosário, mas agora ele não pode voltar para aquele lugar, porque senão ele vai ficar leproso de novo. É a lógica. Você foi curado uma vez, mas não estará curado para sempre. É o que nós aprendemos agora há pouco. É uma luta diária, todos os dias. Não é só sobre não parar, é sobre como continuamos a história.
A reflexão do Evangelho é dia após dia, batalha após batalha, obstáculo após obstáculo. Não paramos, não retrocedemos, não voltamos atrás, mas quando continuamos, mas de maneira renovada, com o espírito renovado. Sabe qual é o problema? Nós atravessamos o Mar Vermelho, mas o coração ainda está preso nas celas do Egito. Nós vivemos os milagres, mas o nosso coração ainda é escravo. Nós vivemos as transformações que Deus tem, mas a gente ainda permanece com o mesmo ciclo. A gente ainda se envolve nos mesmos lugares, a gente ainda está nas mesmas rodas, a gente ainda pertence aos mesmos grupos. O Evangelho é sobre uma liberdade total, é sobre uma liberdade real. Lindo, se tem algo que te aprisiona, fuja disso. Se tem algo que te aprisiona, saia correndo. Vício, tome cuidado. Lindo, o Evangelho é liberdade de verdade, é liberdade. Se te faz retroceder, fuja. Eu não sei por que estamos nesse ponto da mensagem agora, lindo, mas anteontem, quando nós estávamos na gravação aqui, uma mulher levantou uma placa dizendo: eu era 30 anos viciada. 30 anos escravo. Ela mandou a placa dizendo que não, agora não era mais. E isso é o que o Evangelho produz. Não é só o obstáculo que você vence, é como você passa por ele e o que você carrega contigo. Sabe, lindo, é a hora de você entender de uma vez por todas. Deus abre os caminhos, Deus faz você passar pelo Mar Vermelho, mas as suas bagagens precisam ser abandonadas. Oh, aleluia! Abandone as bagagens de uma vez por todas e entenda que o lugar que Ele vai te levar será tudo novo de verdade. Você não precisa do que ficou para trás. Esqueça a poeira do Egito. Sacode a poeira dos pés de uma vez por todas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A graça do Evangelho é a possibilidade de novidade. Quando eu e a minha esposa, minha chefe, a gente recebeu uma ordem de Deus. Lembra a vida do João? O Senhor nos deu uma ordem sobre a vida do nosso filho. E a gente teve que tomar decisões muito drásticas. Eu trabalhava numa rádio. Eu trabalhava lá no lugar que era o sonho da minha vida. Eu sonhava trabalhar lá. Eu fui 4 anos voluntário. 3 eu fui contratado. E sabe, quando Deus nos chamou para o novo, Ele falou ao nosso coração: você vai ter que abrir mão. Esse não era o meu Egito, para mim era a minha Canaã. Era o lugar que eu sonhava. Eu sonhei tanto tempo. E aí o Senhor falou comigo: eu tenho algo novo para você. Aleluia, lindo. Mas eu vou falar, difícil, hein? Porque quando Deus fala isso, às vezes você nem sabe o que é, e você vai ter que abrir mão do que já viu, do que já tem, do que carrega muito tempo. E aí eu fui na rádio e pedi demissão. No dia que eu pedi demissão, foi um dia muito dramático, porque eu voltei para casa e no outro dia eu não ia poder mais voltar lá para dentro. Então eu me lembro que eu fiquei muito ruim, mas naquele dia eu comecei a sentir um cheiro. E eu falava para Paula: tu tá sentindo? Ela dizia: o quê? Eu tô sentindo um cheiro de algo novo. Pode dar um sorriso. Uau. Falava: eu tô sentindo o cheiro de uma coisa nova. Eu não sei o que é, mas algo vai acontecer. Isso era dezembro de 2017. Eu falava: cheiro de uma coisa nova. Cheiro de uma coisa nova. Mas para eu poder acessar isso, eu tive que deixar as bagagens, eu tive que abandonar tudo, eu tive que esquecer. Veja, a gente fez em fevereiro de 2018, a nossa vida mudou para sempre. Sabe o que aconteceu em fevereiro de 2018? Eu sentei num banquinho, na frente de um microfonezinho, 32 pessoas sentadas no chão, e eu gravei a primeira mensagem com o título Direção. Você pode dar um glória a Deus aí, meu lindo? Foi a primeira mensagem da nossa vida gravada no YouTube dessa maneira. A nossa vida mudou, e o cheiro da coisa nova é vocês, era o perfuminho de vocês. Esse jaboticário, era esse cheiro.
era o cheiro do novo de Deus. Sabe, eu quero declarar algo de Jesus sobre a sua vida. Existe algo novo dele para que você viva. Existe um plano perfeito para você. Mas além de vencer os obstáculos que vão aparecer, você vai ter que deixar o passado para trás. Vai ter que deixar. Vai ter que soltar as bagagens. Ai, mas é remova, o problema é teu, deixa. Só rico entendeu. Descobri esses dias, irmão. É bom, é mala boa, cara, mas não quebra. Você vai ter que deixar. Eu não preciso mais. Pro lugar que eu vou, as coisas são novas. Entende? É viver uma transformação real. O que te feriu, deixar. O que te machucou, ficou. É de verdade viver o que Deus tem. Senão, você corre o risco de estar no melhor lugar do mundo com o coração aprisionado do passado. A Bíblia diz que Josué chega para o povo, e o povo está vivendo na terra prometida, e ele disse: escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, ou os deuses dos vossos pais que ficaram além do rio. Escolham hoje. Vocês escolhem. Querem ser a cópia ou querem algo novo? Se quiserem algo novo, supere os obstáculos, mas deixe tudo para trás. Em nome de Jesus, lindo. Em nome de Jesus, você vai ser essa pessoa. Em nome de Jesus, você vai ser essa pessoa. O mar vai se abrir na tua frente. O Deus que você serve tem poder sobre as ondas, sobre o mar, sobre os ventos. Se o vento é forte, ele acalma. Se o mar é grande, ele abre. E você vai passar pelo meio dele. Você não vai parar, você vai continuar. Mas o que ficou para trás vai ficar para sempre para trás. O teu passado não vai te perseguir. As dores do passado não vão te alcançar. Você não vai ser mais escravo do medo. Agora você é filho de Deus, e Ele está caminhando na sua frente, por cima das águas, no meio da tempestade, no meio do vento, para que você tenha segurança. Continue caminhando. Não é hora de parar. Se o problema for no casamento, pega a chefe que Deus te deu, dá um beijo nela, fala: nós não vamos desistir do que a gente acordou. Nosso casamento é até que a morte os separe. Se for os teus filhos, chama eles para perto, diz: começamos do zero, pede perdão. Irmão, eu fiz isso alguns dias atrás com meu filho. Porque quando a minha filha nasceu, eu tive que começar a mudar algumas coisas com os meninos, porque eu sabia que estava errado, mas não tinha força. E ela veio e mostrou que estava errado. Tive que chamar os meninos e pedir perdão. A gente tem como deixar tudo para trás de vez, sabe? Superar os obstáculos, mas com as bagagens ficando no caminho. Sabe aquela bagagem que extravia no aeroporto e que a gente morre de raiva? Tem uma coisa boa: a gente vai ter que comprar roupa nova. Eu sei que o problema é os boletos, mas na vida com Deus, meu lindo, quando a gente deixa para trás o que precisa ser deixado, Ele se encarrega de derramar sobre nós aquilo que é novo. E sabe qual é o bom? É de graça. Deus, no nome de Jesus, nós não iremos retroceder. Nós não iremos parar. Não importa o tamanho do obstáculo, nós iremos vencer. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, aquilo que precisa ficar para trás, nós vamos soltar as bagagens no meio do caminho. Mesmo que doa, mesmo que incomode, mesmo que tire a gente do eixo, Senhor, a gente confia que o Senhor está na frente. As dores serão sepultadas, as marcas serão apagadas, e o que precisa ficar para trás, vai ficar para trás. Em nome de Jesus, amém.